Solos nos domínios morfoclimáticos do Brasil. Nesta aula, vamos compreender a distribuição dos diferentes domínios morfoclimáticos do Brasil e interpretar a gênese dos solos e da paisagem à luz dos fatores de formação. Para começar, vamos relembrar que a Terra é um grande sistema, mas que podemos estratificar em 4 subsistemas principais. A atmosfera, que é a mistura de gases que circunda a Terra, a hidrosfera, que é a totalidade das águas sobre a Terra, a biosfera, que inclui todos os organismos, e a geosfera, que é a parte sólida de rochas, sedimentos e os solos. É muito importante, portanto, entender que esses subsistemas são abertos, ou seja, trocam matéria e energia entre si. E da interação dinâmica entre eles resultam os ciclos da Terra, desde o ciclo tectônico e das rochas até os ciclos biogeoquímicos. Solos são, portanto, produtos dessas interações e, uma vez formados, tornam-se importantes reguladores ambientais, atuando também como grandes reservatórios dessas interações. Dado essa importância, podemos pensar os solos como um subsistema separado, a pedosfera, que contém e é contido pelos demais. Ao estudarmos a gênese, a formação dos solos, demos grande ênfase aos agentes atuantes, os chamados fatores de formação do solo: material de origem, clima, organismos, relevo e tempo. Vimos nas aulas práticas que a variação na intensidade de algum desses fatores produz solos diferentes. Um exemplo apresentado foi a variação do fator material de origem, sendo responsável pelas diferenças nos solos da região de Viçosa. Solos formados sobre gnais apresentam horizonte B de cor mais amarelada e horizonte C mais róseo e arenoso, enquanto que sobre o diabásio desenvolve-se solos com horizonte B de cor vermelha intensa e horizonte C mais amarelado e argiloso. Outro exemplo visto é a variação do fator relevo, que conduz solos mais profundos e intemperizados nas elevações, mais rasos nas encostas côncavas e mais jovens nas baixadas inundáveis, e não inundáveis como os terraços. Outro importante aspecto que abordamos foi a ação dos fatores de formação, que, de forma geral, ocorre através dos chamados processos gerais: a adição, a remoção, a transformação e a translocação. A maior ou menor intensidade de atuação destes define os chamados processos específicos, que formarão solos de tipos característicos. Nos exemplos vistos, os latossolos se desenvolveram em condições mais intensas de remoção e transformação mineral, que definem o processo específico de latossolização. Já nos argissolos, o processo predominante foi o de translocação e o que define a podzolização como processo específico. Essas diferenças vão se refletir nas propriedades dos solos, diferenças morfológicas, químicas, físicas, mineralógicas e biológicas, que serão a base da sua diferenciação e classificação. A classificação dos solos, por sua vez, tem, dentre outros, o objetivo de permitir o mapeamento, o intercâmbio de informações e as predições para o seu uso e manejo desses importantes recursos. Levando isso em consideração, é fácil imaginar que o solo pode funcionar como um importante estratificador ambiental e geográfico do nosso território. Ou seja, o solo, ao mediar água e nutrientes para as plantas e demais organismos, também irá contribuir na definição dos biomas ou domínios morfoclimáticos. Enquanto o termo bioma considera mais os fatores bióticos, ou seja, as comunidades de fauna e flora que predominam e caracterizam determinadas áreas, o conceito de domínio morfoclimático proposto pelo geógrafo Aziz Abissaber, por sua vez, considera a interação entre os fatores abióticos, como a geologia, o relevo e o clima, com as fitofisionomias particulares e características de uma determinada região. Na prática, esses conceitos possuem bastante sobreposição na abrangência do território brasileiro. Isso se dá, pois, em grande parte, o solo coevolui com a biosfera. Para interpretar a gênese dos solos dos domínios morfoclimáticos brasileiros, primeiramente precisamos nos debruçar sobre a variação dos fatores de formação do solo, ou seja, geologia, clima, relevo e a vegetação. Vamos começar pela geologia. Nosso território é tectonicamente estável, fruto da união de segmentos de crostas antiquíssimos, os crátons. Tais segmentos se uniram através de grandes eventos tectônicos, formando boa parte das nossas montanhas. E os grandes derrames de basalto, como vulcanismo. Para facilitar a compreensão do quadro geológico brasileiro, dividimos o Brasil em 3 províncias geológicas: os crátons, as faixas móveis e as bacias sedimentares. Cada unidade dessa está representada neste mapa e corresponde a tipos de rochas diferentes,
com idades e processos de formação também distintos. Olhando esse mapa, vemos que há diferentes cores. Preste atenção em cada uma delas. Qual é a cor do local em que você se encontra agora? As cores em vermelho representam as estruturas chamadas de crátons. Compreendem as porções geologicamente mais antigas, profundas e estáveis da crosta terrestre. No Brasil, existem dois importantes segmentos cratônicos mais extensos, o Amazônico e o São Francisco. Compreendem terrenos formados basicamente por granitos e gnais na grande maioria, e que formam os núcleos mais antigos da Terra. As cores em violeta representam as chamadas faixas móveis, que constituem segmentos que contornam e emolduram os crátons. Estas faixas são originárias da deformação e do metamorfismo de rochas de antigas bacias sedimentares distribuídas na borda dos crátons, ou das rochas da periferia. As faixas móveis são, portanto, as partes mais montanhosas do Brasil. Já as bacias sedimentares representam os depósitos de sedimentos com idades diferentes, de 250 a 600 milhões de anos. Esses sedimentos podem ter origem marinha ou continental e chegam a alcançar 5.000 metros de profundidade. Nessas regiões, há uma tendência de formar relevos mais suaves, aplainados e concordantes com a estrutura das rochas. Podemos constatar isso olhando o mapa de relevo. Veja que as áreas planas são principalmente as áreas sedimentares e também estão associadas às depressões, principalmente dentro dos crátons, e planícies, principalmente costeiras e fluviais. Veja o caso da Amazônia, marcadamente uma área rebaixada sobre o cráton amazônico. Possui uma extensa área deprimida, onde a natureza sedimentar antiga revela-se na tendência a formar relevos mais suaves, aplainados, concordantes com a estrutura horizontalizada das rochas. Já as partes montanhosas das faixas móveis representam os planaltos ou com os principais alinhamentos montanhosos, como a Serra da Mantiqueira e a Serra do Espinhaço. Para completar a abordagem, vamos agora contextualizar também os setores climáticos do país. De forma geral, os principais são o equatorial, o tropical, o semiárido, o tropical de altitude, o tropical atlântico e o subtropical. Olhando para esse mapa, percebemos que há variações dentro de um mesmo setor. Isso se dá em função da influência direta de fatores locais, como o relevo, da vegetação e da proximidade com o oceano. No caso do relevo, podemos perceber isso no clima mais ameno do Planalto de Viçosa, em contraste com áreas deprimidas próximas, que tendem a ser mais quentes e secas, como é o caso de Muriaé. Na região nordeste do Brasil, principalmente no sertão, além de ser uma zona de alta pressão atmosférica, também há uma influência direta no clima pelo relevo. Lá, o Planalto da Borborema, coincidente com a cor amarela nesse mapa, impede que massas úmidas dos oceanos cheguem até o interior do continente. Olhando agora para a região amazônica, vemos uma variação na circulação da umidade, que é promovido pela própria floresta, em um processo incrível de retroalimentação. Essa circulação da umidade também vai afetar o clima de outras regiões do Brasil, como o centro-oeste, o sudeste e o sul do país. São os rios voadores. Com isso, destacamos que o clima é condicionado por fatores globais, a circulação da atmosfera e o oceano, mas também é fortemente afetado por fatores regionais e locais, como o relevo e a vegetação. Além disso, devemos sempre ter em mente que o clima não se mantém constante, e a evolução da paisagem e dos solos herdam muito dessas alternâncias pretéritas e não somente do clima atual. Dessa forma, dizemos que os solos do Brasil dispõem de forte herança policíclica, ou seja, um acumulado de intemperismo de outras épocas. Olhando para o mapa de solos, isso fica claro ao ver a predominância da classe dos latossolos em nosso território, classe de solo onde predominou o processo de remoção e transformação mineral por longos períodos sobre diferentes listologias, o que influencia na natureza atual dos solos, em geral desenvolvidos de rocha já profundamente alterada e empobrecida. Isto explica também como substratos tão diversos quanto calcários, basaltos, gnais e rochas sedimentares pelíticas se convertem em uma mesma classe de solos. Para contextualizar, o mapa de solos do Brasil, em escala continental, demonstra uma maior homogeneidade pedológica dentro dos crátons, especialmente na Amazônia, em contraste com a maior heterogeneidade das faixas móveis. Já as bacias sedimentares têm herança de uniformidade e tabularidade relativa, imposta pela sedimentação de grandes volumes de areias e poucos depósitos sedimentares quimicamente ricos. Os depósitos sedimentares do Brasil revelam assim uma pobreza de origem geológica, acentuada pela longa tropicalidade, um profundo manto alterado,
e a estabilidade tectônica. Sobrepondo todos esses mapas apresentados aqui, geologia, relevo, solos e clima, criamos agora um plano de fundo que é coincidente com os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos do Brasil. Compare as pequenas diferenças com mapas de biomas. Nessa grande perspectiva, Aziz Abissaber dividiu o Brasil em 6 domínios: o domínio amazônico, o domínio dos cerrados, o domínio dos mares de morros, o domínio das caatingas, o domínio das araucárias e o domínio das pradarias, com extensas faixas de transição entre eles. O domínio amazônico abrange cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 50% do território nacional. Concentrado na região norte do país, é tipicamente uma formação florestal, condicionada principalmente pelo clima equatorial úmido. Possui uma grande variedade de fitofisionomias, desde as florestas ombrófilas densas ou abertas até áreas de vegetação campestre como as peculiares campinaranas. Há um forte gradiente de umidade, com variação de precipitação média anual entre 3.250 e 1.500 milímetros. Apesar da enorme extensão continental do cráton amazônico, há imensa diversidade pedológica e geomorfológica, e um traço geral comum às paisagens que ocorrem ao norte e ao sul do Vale Amazônico, onde afloram rochas cristalinas, granitos e gnais. Tratam-se de conformação de relevo suavizada, colinoso, com solos bem drenados e profundamente intemperizados, latossolos e argissolos, principalmente. Estas são as chamadas florestas de terra firme. Nas áreas onde esses relevos transicionam para o ambiente de clima superúmido, com lençol freático cada vez mais elevado, ocorre podzolização pela progressiva destruição das argilas, por hidrólise. E nessas áreas existem as formações das campinaranas. Já nos setores mais rebaixados, destacam-se os solos com influência direta dos sedimentos fluviais recentes depositados nas planícies fluviais, associadas principalmente com processos de hidromorfismo. São os solos das matas de Igapó. Nesse cenário portanto, a casa de uma infinidade de animais e vegetais, onde muitos nem sequer foram descobertos pela ciência ainda. Além disso, o ambiente amazônico é uma verdadeira usina de biomassa com potencial de gerar riquezas, que vão muito além das madeiras nobres e com capacidade de manter a floresta em pé, como os óleos, as sementes, as castanhas, as frutas, as fibras, fitoterápicos e uma infinidade de outros subprodutos. Portanto, um país com aptidão majoritariamente florestal como o do Brasil deveria assumir um protagonismo nas políticas florestais e no manejo de produtos florestais e conservação das florestas tropicais, aliado ainda às comunidades tradicionais. O domínio dos cerrados, localizado na região central do Brasil, detém uma área aproximadamente de 45 milhões de hectares e sua área nuclear contínua ocupa cerca de 24% do território nacional, caracterizando como o segundo maior domínio por extensão territorial. A vegetação do cerrado também apresenta diversas variações, indo desde formações florestais, cerradão, até formações campestres, de campo limpo, e a fisionomia mais característica é chamada de cerrado stricto sensu. Essa variação faz do cerrado um hotspot de biodiversidade e área-chave na conservação da biodiversidade. Ocorre nos extensos planaltos centrais do Brasil, associados a relevos tabulares de chapadas, com desnível médio de 500 metros, como a Chapada dos Veadeiros e a Chapada dos Guimarães. A precipitação média anual é de cerca de 1.500 milímetros, com grande sazonalidade. A escassez de água em alguns meses do ano parece não ser um fator limitante para a vegetação, pois as árvores possuem raízes profundas que possibilitam atingir os horizontes mais profundos do solo, horizontes mais úmidos. Pode ser considerado um grande bioma de interação, já que ele faz transições com os outros grandes biomas, como o amazônico, a caatinga e a Mata Atlântica. Os solos do cerrado são formados em grande parte de rochas sedimentares e de sedimentos, mas também de outras rochas. Predominam amplamente os latossolos. São solos velhos, profundos, muito intemperizados e geralmente apresentam cores vermelhas ou vermelho-amareladas. As áreas de cerrado foram alvo de uma enorme expansão agrícola nas últimas décadas. Isso promoveu profundas transformações nas técnicas produtivas e no próprio modo de vida da população. A implantação de projetos agrosilvopastoris, nos quais imensas áreas são desmatadas, cultivadas como monocultura e objeto de intensa adubação, somada à extração de madeira para a produção de carvão, causam
imensuráveis impactos ambientais. Compactação dos solos, assoreamento dos rios, poluição das águas pelo intensivo uso de agrotóxicos, desequilíbrios ecológicos e a perda da biodiversidade são alguns desses. Além da agropecuária, o avanço da fronteira agrícola, especialmente com o cultivo da soja, tem ameaçado o cerrado, que sistematicamente vem perdendo sua biodiversidade e, juntamente com a caatinga, é hoje um dos domínios menos protegidos por reservas e parques florestais. Outro problema também é que quando pastagens nativas dos cerrados são sobrepastejadas, o solo fica muito exposto e é facilmente erodido. Devido às suas características texturais e estruturais, essas áreas são frequentemente sujeitas também à formação de enormes vossorocas. Destaca-se aqui mais uma importante contribuição da ciência do solo para a conservação e adequação do manejo das áreas cultivadas, que deveriam incluir cada vez mais aporte contínuo de matéria orgânica, além da diminuição da intensidade do uso de máquinas. O domínio morfoclimático dos mares de morros estende-se ao longo da costa brasileira, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e cobria originalmente uma área de 1,3 milhão de quilômetros quadrados, cerca de 15% do território brasileiro. O clima varia de tropical continental a tropical de altitude litorâneo e litorâneo úmido, apresentando, em geral, pluviosidade relativamente elevada, superior a 1.000 milímetros anuais. A vegetação original, que hoje está praticamente toda desmatada, é conhecida como Floresta Pluvial Atlântica, uma floresta de várias florestas, com impressionante biodiversidade. Hoje, restam apenas alguns fragmentos florestais, perfazendo menos de 5% da floresta original. As espécies vegetais variam de perennifólia a caducifólia em função do clima e do solo da região de ocorrência. O comportamento estrutural principal que sustenta o domínio dos mares de morros é a faixa móvel atlântica, caracterizada por possuir os relevos mais movimentados e elevados do Brasil, formando o maior conjunto de secado dentre os trópicos úmidos do mundo, os mares de morros florestados. Os solos predominantes são os latossolos, cuja presença em relevo montanhoso é justificada por condições passadas de acentuado intemperismo e alternância climática. São solos profundos, com boa drenagem, mas, em geral, com pouca disponibilidade de nutrientes para as plantas. Essas condições, associadas à elevada pluviosidade, resultam na grande abundância de cursos de água. Em áreas de intemperismo menos intenso, os solos permanecem mais rasos e, consequentemente, a disponibilidade de água também diminui. Mas a fertilidade do solo aumenta. Também são comuns as áreas de pães de açúcar, ou inselbergs, que além de afloramentos de rochas, apresentam solos novos e rasos, que sustentam plantas xerófitas. No início da ocupação do Sudeste brasileiro, a atividade agrícola não se estabeleceu nessa região devido à dificuldade de acesso. A partir da segunda metade do século XIX, o preço do café no mercado internacional estimulou a expansão dessa lavoura pelos mares de morro. A Mata Atlântica foi cedendo lugar para as lavouras de café e a eficiente reciclagem de nutrientes dos sistemas florestais foi interrompida por uma agricultura sem preocupação conservacionista, reduzindo drasticamente a fertilidade dos solos. Na medida que os cafezais avançavam em busca de solos mais férteis, cediam lugar para as pastagens e culturas anuais, como o milho, feijão, a cana-de-açúcar, destinados ao consumo na própria região. Posteriormente, nas áreas de solos mais férteis, como os argissolos, foram introduzidas as pastagens de capim colonião para a produção do gado de corte. O sobrepastejo dessas áreas provocou intensa erosão dos solos. Grandes e importantes experiências têm afirmado a enorme aptidão dessas terras para os sistemas agroflorestais, que alinham os pilares da sustentabilidade com produtividade, conservação dos ecossistemas e articulação social coletiva. O domínio das caatingas. Este nome decorre da paisagem esbranquiçada apresentada pela vegetação durante o período seco, onde a maioria das plantas perde as folhas e os troncos tornam-se esbranquiçados e secos. Situados no Nordeste brasileiro, o domínio morfoclimático das caatingas é tipicamente brasileiro e abrange em seu território uma extensão de aproximadamente 850 mil km², cerca de 10% do território nacional. É a região com as menores faixas de precipitação no país, entre 250 e 1.000 milímetros anuais, aliados às maiores taxas de evaporações devido à intensa incidência solar e baixa densidade da cobertura dos solos. Este domínio morfoclimático também evolui sobre uma faixa móvel, a faixa móvel Nordeste,
que é um complexo serrano composto principalmente por rochas metamórficas. É uma área de solos mais rasos e menos intemperizados, mas com evidências de um passado mais úmido, evidenciado pela presença de grandes exceções de latossolos nos topos das chapadas, chamados de fósseis pedológicos. Os Inselbergs, ou montanhas-ilhas, de rochas granitizadas mais resistentes, comumente apresentam-se na paisagem nordestina, separando depressões e formando serras isoladas, com solos muito rasos e pedregosos. Em alguns casos, as planícies fluviais extensas apresentam solos com maior salinidade, causada pelo acúmulo de cloretos, e que tendem a aumentar nos períodos de maior estiagem, pela não remoção desses sais pelas chuvas. Anos de intensivo uso agropecuário, desmatamentos, queimadas e a onipresença de caprinos promovem a extensiva degradação desses solos. A exploração madeireira tem causado mais danos à vegetação lenhosa da caatinga do que a agricultura migratória. Além da destruição da cobertura vegetal, as populações da fauna silvestre, outrora rica e abundante, foram muito afetadas, assim como a qualidade da água e o equilíbrio do clima e do solo. Aproximadamente 80% dos ecossistemas originais já foram antropizados. É comum, portanto, encontrarmos na literatura a descrição da caatinga como sendo um ambiente pobre e de pouca importância biológica. Porém, vários estudos mostram que este ecossistema possui um considerável número de espécies endêmicas, que constituem um patrimônio biológico de valor incalculável. Além disso, a vegetação do semiárido cumpre um importante papel na preservação dos solos, na ciclagem de nutrientes e no funcionamento das bacias hidrográficas. O domínio das araucárias. Distribuída desde o sul paulista até o norte gaúcho, o domínio das araucárias ocupa uma área de 400 mil km², sendo que grande parte deste domínio ocorre sobre os planaltos basálticos da região sul do país, onde a altitude pode variar de 500 até cerca de 1.200 metros. Esta combinação entre altas latitudes com uma altitude expressiva evidencia um clima subtropical em toda sua extensão, que mantém uma boa relação com a precipitação existente neste domínio, que varia de 1.200 a 1.800 milímetros. É uma floresta particularmente restrita a cotas mais elevadas, típico do pinheiro, Araucária angustifolia, que imprime à vegetação um aspecto de floresta de coníferas. Essa vegetação se subdivide em floresta montana, que compreende as altitudes de 500 a 1.000 metros, dominadas no estrato alto emergente pela araucária, e a floresta altimontana, que ocorre na cota acima de 1.000 metros. Esta última apresenta-se geralmente em formações descontínuas, geralmente intercaladas com os campos de altitude, associadas a solos mais rasos e apresenta considerável expansão territorial, além do planalto basáltico meridional, para os domínios da faixa móvel atlântica, mais especificamente a Serra da Mantiqueira e dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Originalmente, esse domínio cobria cerca de 220 mil km², cerca de 2,6% do território nacional. Porém, com a intensa ação antrópica, principalmente ao longo do século XX, restam apenas cerca de 2% dessa área. Isso faz com que a araucária conste na lista de espécies em extinção. A extração de madeira, o uso de queimadas nas lavouras e o crescimento das cidades são os principais agentes da destruição dessa cobertura vegetal. Destaca-se nesse contexto os derramamentos basálticos da formação Serra Geral, intercalados com arenites da Bacia do Paraná. O domínio das pradarias, situado ao extremo sul brasileiro, mais exatamente no sudeste gaúcho, o domínio morfoclimático das pradarias compreende uma extensão, segundo Aziz Abissaber, de 80 mil km². São os Campos do Sul ou os Pampas, que já representaram 2% da cobertura vegetal do país. O clima da região é o temperado, do tipo subtropical, que caracteriza-se por grande variação sazonal, com verões quentes e invernos bastante rigorosos, com ocorrência de geadas e precipitação eventual de neve. Os terrenos planos das planícies e planaltos gaúchos e as coxilhas, de relevo suave ondulado, são colonizados por espécies pioneiras campestres que formam uma vegetação tipo savana aberta. Há ainda áreas de florestas estacionais e de campos de cobertura gramíneo-lenhosas, mas que estão ameaçadas devido ao uso antrópico. Os solos são, geralmente, rasos, aproximadamente 80%, apresentam textura argilosa e apresentam pedregosidade acentuada,
sendo comum os afloramentos de rocha. Alguns solos apresentam características de solos férteis, fracamente desenvolvidos, com a presença de argilas do tipo 2:1, características associadas a um passado mais seco. Tais atributos não estão presentes nos solos mais arenosos desenvolvidos sobre os sedimentos. Chama atenção a tendência de formação de horizontes A mais espessos, onde a matéria orgânica não se decompõe com facilidade, principalmente em função da baixa atividade biológica em clima frio. A atividade agropecuária predominante é a pecuária extensiva, a bovinocultura de corte e a ovinocultura, na qual é basicamente utilizada a pastagem nativa. As pastagens são, em sua maioria, utilizadas sem grandes preocupações com a sua recuperação e a manutenção da vegetação. O uso dos solos nesses campos não é adequado às suas condições. O sobrepastejo e a prática das queimadas tornam o solo mais frágil e sujeito à degradação. As enxurradas produzem sulcos e removem as camadas superiores do solo, que vão promover o assoreamento dos cursos de água. Nas áreas de solos com textura mais arenosa, está ocorrendo a desertificação, onde formam-se enormes areais. Nas várzeas, onde ocorrem os solos hidromórficos, a cultura do arroz irrigado tem sido amplamente utilizado. Estima-se hoje que cerca de 90% das matas ciliares foram destruídas para dar espaço à cultura de arroz.